Gostaria de fazer um breve comentário acerca de um tema muito importante que tomou araucária na semana passada, em véspera dos feriados, dos maiores feriados do ano do município. Trata da decisão da última terça-feira que botou calor na discussão com relação à decisão do TSE, que julgou o ministro Marco Aurélio, julgando o recurso especial que envolve a nossa municipalidade. Conversando com o presidente, com o Pedrinho, eu tomei a liberdade, Pedrinho, de fazer aqui uma explicação sobre o julgamento, e para tentar, eu não digo sepultar a discussão, mas para as pessoas passarem a entender de como que funciona o processo, no caso, o procedimento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, há que se entender a decisão do ministro Marco Aurélio, que é autônomo, né? Quer dizer, que ele tem essa condição de decidir o que pedem. Então, ele tomou uma decisão que foi pedida. Quem impetrou o recurso especial à época da coligação da eleição passada, pediu justamente para o ministro Marco Aurélio se posicionar. E esse pedido, inclusive, está nas preliminares do recurso especial. Então, para se entender, existe uma ação, que é uma ação que chama-se AIRC, que é a ação de impugnação de registro de candidatura, que ambos os candidatos à época sofreram, cada um de um lado. Então, o candidato, o prefeito Albanor, teve uma ação de impugnação de registro de candidatura, e o atual prefeito Lisandro da mesma forma. Briga política muito comum na democracia, e assim foi. Teve uma decisão do juízo local, subiu para o TRE. Subiu, uma expressão de dizer, questão de instância. Subiu um nível, que é o Tribunal Regional Eleitoral. No Tribunal Regional Eleitoral, houve uma inversão da decisão do local, e passou a valer aquela decisão do Regional Eleitoral. O prefeito Lisandro ficou com o registro, e daquela decisão da IRC, do pleno do tribunal, cabe recurso, e um dos recursos impetrados e essenciais também para poder se justificar o recurso na terceira instância, no Tribunal Superior Eleitoral, é o embargos de declaração. Então, na época, o advogado, ele entra com pedido de embargos de declaração para o tribunal se posicionar com relação ao que ele havia julgado. E assim o fez o tribunal, fez uma declaração desembargando o processo, podendo o processo subir a Brasília, e desde lá está no ano passado. Então, o que o ministro Marco Aurélio decidiu, e muito claro isso na sua decisão monocrática, que ele anula os efeitos deste acórdão dos embargos de declaração e não mexe em momento nenhum com a decisão do tribunal. Então, o manifesto do ministro é muito claro. Anula os efeitos dos embargos de declaração, mantém a decisão do tribunal. A decisão do tribunal foi favorável ao registro, então o prefeito continua com o registro e continua sendo prefeito. E é interessante porque eu fui estudar o tema, foi pedido isso. Então, no recurso especial que está em Brasília, em sede de preliminar, então, para se entender a preliminar, que são as justificativas do recurso, os advogados pedem para que o ministro analise em sede liminar a situação dos embargos de declaração no Paraná, que o Tribunal Regional Eleitoral não houvera feito, no entendimento do advogado. Então, o ministro acolheu o recurso especial, entendendo que o Tribunal Regional Eleitoral deva se manifestar. E assim deva ser. E as pessoas têm que entender e respeitar o trâmite jurídico e legal. E eu digo isso porque a grande parte de nós aí foi mobilizada, ou foi chamado na terça-feira e na quarta, durante os feriados, imaginando-se que a Câmara deveria tomar uma posição, Cabrini, absolutamente sem nenhum respaldo legal. Colocar os vereadores numa situação, e assim está sendo exposto na própria rede de computadores, na internet, pelo Facebook, foi em programas de rádio. Eu digo, eu não seria chamado de leviano, mas as pessoas que tratam da imprensa não tomarem cuidado de se entender o que aconteceu,
porque nós estamos trabalhando com opinião pública. E quando uma rádio vai, entrevista um fulano, ou alguém, um blogueiro, que se chama hoje, virou profissão, né? A pessoa tem um blog na internet, fica como se fosse uma profissão, coloca lá com total interesse pessoal, né? E aí vai um recado para o Genildo, a pessoa que lida com direito, que está acostumada com isso. Eu digo é temerário, porque você joga a população contra uma decisão do ministro lá em Brasília, que é uma decisão clara, não há dúvida ali, doutor Josué, fala que é do recurso dos embargos. Ele anula os embargos de declaração e não o principal, que seria o registro de candidatura do prefeito. Então se mantém e vai vir para o tribunal. E outra coisa que me causa espanto, que me fez, infelizmente, desligar o telefone até, não é covardia, e aqui eu falo para a imprensa isso, é justamente para não jogar a opinião pública contra uma decisão que é muito clara e que tem que ser cumprida. Então, lamento a atitude, entendo até o interesse do Genildo na questão, e respeito, sempre falei isso a ele, entendo que ele está no papel político dele, mas a partir do momento que a pessoa se coloca como se fosse quase com um jornalista, informando, há que se ter o cuidado de, no momento que coloca a informação, verificar se essa informação é verdadeira ou não. Porque se parte de uma premissa falsa, no final das contas a informação pode até parecer ser verdadeira, mas ela é falsa na essência. E a falsidade na essência está em não interpretar corretamente o que o ministro decidiu. Então, foi um tal de gente ligando para o gabinete, gente ligando para a presidência, gente dando parabéns para o Pedrinho, soltando foguete, carreata, protesto, pessoas se ofendendo um ao outro aí no Facebook, pessoas me chamando de omisso. Pelo contrário, enquanto eu consegui deixar o telefone ligado, falei com todo mundo e expliquei. E daí expliquei não mais como vereador, mas tentei explicar como advogado. Mas não existe, e aí eu falo uma frase que aprendi, inclusive com um amigo do Genildo, com o Miele. O Miele que me ensinou isso, que o pai dele, se o Miele estiver vendo, vai ficar sentir honrado da referência. Que o pai do Miele que falava isso. Que o mais difícil do ser humano é convencê-lo do óbvio. Porque quando a pessoa não quer enxergar a verdade, você pode dizer, isso aqui é pau, é um pedaço de pedra, alguma coisa, e se a pessoa não acreditar e não quiser, ela não vai aceitar. Então, aqui em homenagem ao pai do Miele e ao Miele, que é amigo do Genildo, explique isso para o Genildo. É difícil convencer o outro do óbvio, do que é realmente verdade. Então, aqui eu espero, houve até uma retratação aí do Genildo, um recuo, o doutor Genésio tentou me explicar, eu falei, Genésio, doutor, olha, a situação é muito clara, foi pedido em sede preliminar para o ministro analisar os embargos de declaração, o ministro analisou os embargos de declaração, ponto final. E a outra coisa importante, e aqui cabe uma resposta quando perguntarem, porque está na internet, estão acusando o Pedrinho de omissão, me acusando de omissão, os vereadores de não estarem fazendo nada, cuidando de feriado, coisa assim. Quando o ministro toma uma decisão, que é uma decisão que ele chama monocrática, que o ministro decide, ele tem competência para isso, ela só tem validade no mundo jurídico depois de publicado. Assim são os nossos atos da administração, os projetos de lei. Mesmo a gente aprovando aqui hoje, vão ter 7 projetos que vão ser aprovados, eles só valem depois que publicados no Diário Oficial. Até atenção, está o secretário Alain, que está aqui acompanhando, porque tinha expectativa de alguns projetos de lei que tivessem sido publicados hoje, né, Alain, por causa do problema de segunda-feira não ocorreram, mas que está aqui. Então, os atos só surtem efeitos no mundo jurídico quando publicados, e não houve a publicação. Houve apenas a movimentação do processo em Brasília, e eu peço às pessoas, quando pegarem aquele tipo de informação, o próprio tribunal, não só o Superior Eleitoral, os outros tribunais colocam, esta informação não vale como certidão, está escrito quando se imprime aquilo. Então não vale como certidão o quê? Então aquela informação, mesmo se houvesse, Ismael, digamos que o Marco Aurélio tivesse monocraticamente cassado o registro do prefeito, que fosse verdade, isso só dependeria, o prefeito poder entrar com recurso, inclusive, antes até da publicação, porque ele já está sabendo da decisão, mas os efeitos só depois da publicação. Então,
chega a beirar um pouco eu não digo infantilidade, mas brincar um pouco com a inteligência nossa, no ponto de vista até político, de imaginar que nós vamos pegar um troço que está na internet, que está escrito que não vale como certidão, não tem nenhum documento, nenhum mandado da Justiça autorizando o presidente a convocar a Câmara e declarar vago o cargo de prefeito e dar posse para o Pedrinho Nogueira, como presidente, que é assim que prevê a lei orgânica no artigo 35. Então, eu pessoalmente assim, me sinto bastante seguro para falar isso. Falaria na própria sessão de segunda-feira, conversamos longamente, o doutor Samuel aqui falou, vamos pensar e falar em nome da casa com relação a essa questão jurídica. E eu estou falando aqui não é questão política, estou tratando uma questão jurídica. E evitando que esta questão jurídica vire uma questão política sem nenhum fundamento. Então, respeito todo mundo que torce por A, por B ou por C, mas há que se respeitar a decisão e uma decisão do ministro que, só para conhecimento de todos, é considerado o ministro mais processualista da história do tribunal, ou seja, ele é muito correto no que ele imagina dos processos. Então, se a pessoa pediu que tinha que ser analisado os embargos, ele concedeu os embargos. Quando o Tribunal Regional Eleitoral analisar os embargos e manter a decisão ou não, essa é uma decisão do regional, e isso voltar para Brasília, depois que passar pelo Tribunal Regional, ele vai seguir todos os trâmites. O ministro Marco Aurélio, ele tem em suas mãos o processo da eleição de 2006, que ele não julgou e ele não admite pressão para o prazo dele. Ele é um cara muito preciso nesse tipo de situação. Então, há que se entender isso. E com relação à imprensa que me acusou de omissa, porque tentaram ligar para não dar declaração, estou dando oficialmente, pegue no YouTube essa fala e publiquem, né? Que essa é uma situação que eu não vou de maneira alguma jogar a população e não vou incentivar a Câmara, os vereadores a pagar um mico, Ismael, que chega a ser ridículo a gente imaginar que vai convocar, declarar nulo e dar posse para o presidente da Câmara. Então, que se espere uma decisão, se o regional tomar, e a Câmara for notificada do mandato. Eram essas as considerações acerca do tema.